Importante é que todas as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer mamografia. Mitos e verdades sobre o câncer de mama, diversidades de tratamento, influência do histórico familiar. Esses serão os temas do Café com Fabiana Monte de hoje. E quem fala com a gente sobre o assunto é o mastologista Rodrigo Barata. Olá, doutor Rodrigo, que prazer recebê-lo aqui no nosso especial em alusão ao Outubro Rosa. Obrigado. Obrigado pelo convite, eu que agradeço estar contribuindo aqui para a informação das mulheres, né, nesse Outubro Rosa, que é tão importante de conscientização e para a prevenção do câncer de mama. Obrigado, Fabiana. Com certeza. Fabiana. E hoje estamos fechando a nossa série de entrevista. Para iniciar, estivemos com a doutora Rosana Almeida, onde tivemos aí uma série de informações relacionadas ao câncer de mama e à prevenção do câncer de mama. E teve um ponto que a gente não tocou, que é extremamente importante, que é a questão do histórico familiar. Até que ponto o histórico familiar, ele contribui para a questão da gente adquirir um câncer de mama? Então, em relação a adquirir, de fato, por histórico familiar, ou seja, falando de câncer de origem hereditária ou genética, né, herdado de ascendentes de parentes mais velhos, dos pais principalmente, é apenas 10% dos casos, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, a minoria dos cânceres ocorrem por hereditariedade direta. 85, 90% é por acaso, que a gente chama de câncer esporádico. Porém, a história familiar é muito importante como um fator de risco. Se a paciente tem, entre outros fatores, um histórico familiar de câncer de mama, não quer dizer que ela tenha algo genético, mas de alguma forma ela pode ter um risco um pouco maior. Agora, quando se fala de câncer por causa hereditária, né, genética, é apenas 10% dos casos. Perfeito. Aproveitando que essa nossa é a última entrevista e é extremamente importante para que a gente possa, de fato, trazer uma informação clara e precisa, eu gostaria que o senhor falasse sobre os mitos e verdades relacionados ao câncer de mama. Então, a gente tem vários mitos, né, e verdades em relação ao câncer de mama. Um dos mitos é que se a paciente tiver muitos filhos, ela teoricamente, né, amamentou também em grande quantidade, uma quantidade durante um período muito elevado, que ela teria um risco reduzido de câncer de mama ou não teria risco, né, basicamente. Se fala também, desculpa interromper, se fala também sobre a questão de não amamentar. Exatamente, e não amamentar, a paciente teria um risco muito alto, né, de ter câncer de mama. Não é exatamente assim, na verdade amamentar é um fator protetor, quando a mulher ela amamenta por 6 meses, pelo menos, durante a sua vida reprodutiva, ela tem uma redução de risco, mas isso não isenta ela de risco, não protege ela definitivamente, jamais. Qualquer mulher que tem mama tem risco de ter câncer de mama, assim como o homem também tem risco, né? Basta ter mama, eu costumo dizer, e o maior risco que tem de ter câncer de mama basta ser mulher. Então todas as mulheres devem fazer o rastreamento e a prevenção do câncer de mama. Teria alguma verdade muito falada que seria interessante a gente trazer? Uma coisa que eu acho que virou um pouco, foi descontinuada, né, essa orientação em relação ao autoexame. Algumas pessoas depois vieram a criticar que o autoexame não seria interessante, não seria uma coisa preventiva, que fosse de prevenção, mas eu acho que é importante sim a mulher se conhecer seu próprio corpo, né, achar o que está diferente, e o que estiver diferente tem que ser avaliado, investigado. Importante é que todas as mulheres a partir dos 40 anos devem fazer mamografia. Se existe um exame que anualmente? Anualmente, pelo menos pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Oncologia, né, as sociedades que lidam com essa doença, a gente vê, já tem trabalhos científicos robustos, trabalhos confiáveis que mostram benefício na redução de mortalidade para o câncer de mama quando é realizada a mamografia já a partir dos 40 anos.
Entretanto, né, por orientação do Ministério da Saúde, na verdade políticas públicas, talvez por conta de custo-benefício ou baseado em trabalhos mais antigos, a orientação chega a ser de 50 anos em diante a cada 2 anos. Mas a recomendação mais atual é anual a partir dos 40 anos. Essa é a verdade que no momento eu diria que é mais absoluta. Muitas mulheres têm um certo receio em relação à mamografia. Seria um exame doloroso? Então, não acredito. Claro que a gente que não passou por isso não pode assim ter essa certeza absoluta, mas em geral o que dói na mamografia muitas vezes é o posicionamento, né? O tamanho ou o período em que a paciente vai fazer a mamografia. A mamografia é um exame que faz uma compressão muito rápida, por cerca de 1 segundo e meio. Ela faz a compressão e solta. E a compressão, ela é distribuída, a pressão, quase que igualmente, né, em toda a mama. Então, quanto maior a área, né, comprimida, geralmente a pressão é distribuída. A sensação de aperto é menor. Então, geralmente as pacientes, de fato, com mamas menores, mamas extremamente densas, jovens, ou que estão no período pré-menstrual, principalmente, que a mama está engurgitada, está cheia de líquido, esse período pode sim ter uma sensibilidade maior. Doutor, todo nódulo é um câncer? Jamais, né? Pelo contrário. Uma em cada, vamos dizer assim, 3 mulheres praticamente, 3 em cada 10 apresenta nódulo sim. Ao longo da vida, né? Então não é porque... E muitas vezes mais de um, né? Exatamente. Na maioria das vezes as pacientes jovens, né, elas têm tendência a ter nódulos benignos, geralmente eles podem ocorrer até na adolescência, até em pacientes de 12, 13 anos pode começar a ter nódulos. Eles são semelhantes aos miomas que tem no útero, na mama nós chamamos de fibroadenomas. Eles são muito frequentes na adolescência e muitas vezes crescem até rápido, crescem bastante e a gente chama eles de fibroadenoma juvenil ou gigante, nos casos que cresce bastante. Então, a gente já chegou a ressecar um nódulo de meio quilo em uma mama e não era absolutamente câncer algum. Porém, isso pode deformar a mama, pode gerar um pouco de dor, então a gente indica em geral a retirada dos nódulos, até porque 100% de certeza desses nódulos maiores, palpáveis, a gente precisa desse diagnóstico do estudo da biópsia. Então, por exemplo, se eu fui ali e fiz uma ultrassonografia, por exemplo, e diagnosticou 9 nódulos, qual o procedimento? Então, a gente não considera tanto pela quantidade. Pelo contrário, eu costumo dizer que quanto mais nódulos a paciente tem, mais tranquilo a tendência de eu ficar. Por quê? Porque quando se tem um câncer, em geral, raramente ele vem múltiplos. Ele vem multifocal, né, ou multicêntrico, que a gente fala. Já os nódulos benignos têm tendência a serem múltiplos. Então, quem tem nódulo benigno tem 20% de chance já de ter outros. Em geral, a gente faz o exame diagnóstico, né? Um exame, se for uma paciente com mais de 40 anos ou um paciente com nódulo palpável que a gente não tem uma segurança de que deva ser um nódulo benigno, a gente procede à mamografia, posteriormente à ultrassonografia, em pacientes mais jovens principalmente. A gente avalia o formato, né? A forma, as características do nódulo para avaliar se ele é suspeito ou não. Se o nódulo for suspeito, a gente faz a investigação por meio de biópsia. A gente pode fazer uma punção simples por uma agulha fina ou uma biópsia de fragmento com anestesia, né, que a gente chama de core biopsy. E a gente faz esse diagnóstico histopatológico para definir a conduta. Em geral, nódulos palpáveis a gente tende a ressecar, a retirar, porque são nódulos que cresceram muito ou que cresceram rápido, ou que realmente a paciente não vai querer ali um nódulo palpável, mas os nódulos não palpáveis a gente pode acompanhar na maioria das vezes tranquilamente. Agora, a recomendação é controle semestral. Por 2 anos pelo menos, a gente faz um controle de 6 meses, 12 meses, pode continuar fazendo a cada 6 meses ou fazer somente com 24 meses e depois de 2 anos, nada que modificou, nada que houve alteração, a gente pode já atestar que esses nódulos são benignos. Porque nódulo nenhum, câncer não espera para crescer. Se for um câncer, se tiver alguma alteração, ele vai modificar em 6 meses ou até antes. Perfeito.
Doutor, muito se fala em relação à importância dos exames de rastreio, inclusive para que a gente possa aumentar aí as chances de cura da paciente. E a gente percebe também que existem vários tratamentos. Eu acredito que isso deve influenciar muito de acordo com o período que se descobriu o câncer de mama. Quais são os principais tratamentos? Então, o câncer de mama hoje é uma doença que a gente sabe, né, já há algum tempo, que é sistêmica, é uma doença que começa na mama, mas ela pode acometer qualquer lugar posteriormente, né, e esse é o grande risco. A princípio, na mama ou na região da mama, axila, a gente chama de doença local, né, e no caso para axila, com um pouquinho mais de doença, a gente chama de localmente avançada. E existe a doença à distância, que aí Por isso já a importância também de se fazer os exames nas axilas, né? Exatamente. O exame da axila é importante, mas especialmente quando a gente tem alteração nas mamas. Porque câncer de mama raramente começa pela axila sem dar alguma alteração na mama nos exames de rastreamento. Só 1 a 2% dos casos são o que a gente chama de câncer oculto da mama, que já na axila apresenta patologia, mas sem demonstrar imagem na mama. Em geral, essa doença local ou localmente avançada pode ter um tratamento mais brando, não necessariamente inclui quimioterapia, né? Antigamente, até uns 30 anos atrás, praticamente era a receita de bolo. Ia todo mundo para cirurgias muitas vezes radicais, né? Onde se acreditava que a cirurgia era o tratamento mais eficaz e tratamento que dava cura. Hoje a gente, de uns anos para cá, de uns 30 anos para cá, a gente com novos trabalhos percebeu que conservar a mama é possível e na verdade é tratado, bem tratado a paciente quase da mesma forma. E a necessidade da quimioterapia ela é avaliada de acordo com o tamanho, com o tipo histológico do tumor, com a agressividade dele, né, com marcadores que a gente avalia risco da doença e também até pela idade, isso é considerado. Tem vários fatores, várias vertentes, várias variantes que definem o tratamento. Geralmente, quando a gente conserva a mama, a gente tem que fazer radioterapia. Quando a gente faz uma cirurgia radical, a gente tem uma menor chance de necessidade de radioterapia dependendo da doença. Se a doença for muito avançada localmente, em geral, inclui radioterapia também. Mas, basicamente, os 3 tratamentos que existem, né? É cirurgia, que a gente já conhece bem, a quimioterapia, a radioterapia, e ainda tem o que a gente separou, chamamos de hormonioterapia, que é o tratamento bloqueador hormonal. E de uns 12 anos para cá, a gente tem a imunoterapia, que é como se fosse uma quimioterapia, uma extensão da quimioterapia, que age muito eficazmente contra o câncer de mama, mas é apenas para casos selecionados. Todos esses tratamentos, eles são custeados pelo SUS? Sim, nós temos todos esses tipos de tratamento pelo SUS. A limitação que nós temos é apenas com as drogas mais novas, algumas que acabaram de entrar no mercado, principalmente em relação a essa imunoterapia que eu comentei. A gente tem mais de um imunoterápico, mas infelizmente até o momento ainda não existem todos disponíveis, mas em geral o tratamento ele é muito completo e muito eficaz no SUS, né? A gente tem um pouco de dificuldade devido à demanda, né, que é um pouco grande, mas em geral eu diria que para tratamento do câncer nós não estamos tão ruins. O problema maior que eu vejo é exatamente a prevenção. A gente tem uma distribuição muito ruim de mamógrafos, de aparelhos, né, no Brasil, eu diria, mas especialmente no Nordeste. A gente tem uma população que faz muito bem o rastreamento, a prevenção, já por outro lado a gente tem uma população que não tem acesso ou que tem muita dificuldade. A gente também tem qualidade de aparelhos, né, aparelhos que comprometem até, têm limitações, diminuem a sensibilidade e a detecção a gente perde. E principalmente em relação aos exames diagnósticos, ultrassom, que vai complementar a mamografia, o exame de ressonância e até na questão da biópsia, principalmente, a gente tem dificuldades. Então, quando a paciente tem um diagnóstico, em geral, esse tratamento ele ocorre, não com tanta dificuldade. Se a gente fizer o encaminhamento correto, com a boa orientação, em geral as pacientes são bem tratadas. Eu tenho muitas pacientes, eu atendo no SUS aqui em Camaçari, eu tenho muitas pacientes que estão curadas, né? E a cura do câncer é muito alta, é maior do que a não cura,
né? Então é importante a gente falar disso, e quanto mais precoce o diagnóstico, como eu falei, o pior problema é o diagnóstico, a gente tem que diagnosticar rápido para poder ser mais eficiente no tratamento. A gente vai ter maior cura quando a gente conseguir isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação. É com muita felicidade que a gente encerra hoje a nossa série de entrevistas, né? O nosso especial Outubro Rosa, em alusão aí à importância da gente debater e da gente falar sobre o câncer de mama. Para que a gente possa finalizar, eu gostaria que o senhor aproveitasse a oportunidade e deixasse uma mensagem para as mulheres que nos assistem. Primeiro eu que agradeço, Fabiana Monte, eu fico muito feliz e acho importantíssimo, né, participar desses eventos ou de uma participação, né, que tenha uma visibilidade maior na população, porque é muito importante a prevenção. Eu realmente incentivo muito isso. Então, o que aparece em relação a essa informação para os pacientes, para a população, eu valorizo muito. Então, o que eu queria deixar de mais importante, como a gente está aqui para falar de Outubro Rosa, de prevenção, a prevenção, ela, acima de tudo, é importante em qualquer patologia, em qualquer doença, né? Desde a doença cardiovascular, controlando pressão, sal, diabetes, controlando açúcar, carboidrato. É importante a gente saber que a alimentação, ela também pode aumentar o risco se ela for ruim, né? Então, diminuir carnes vermelhas, o consumo de bebida alcoólica, né, até 3 vezes por semana aumenta o risco para câncer de mama. Atividade física também é importante para a prevenção, ou seja, paciente sedentária que faz menos de 4 sessões de atividade física por semana tem um risco aumentado para câncer de mama. A obesidade pós-menopausa, principalmente, é um fator de risco importante para câncer de mama. Tudo que é ruim para a doença cardiovascular, para as doenças em geral, que a gente sabe que é preventivo, que aumenta a qualidade de vida, que piora a qualidade de vida, ela indiretamente, ou às vezes até diretamente, ela é um risco, ela traz um risco para câncer de mama. Então, a gente precisa melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar também, isso não tem uma comprovação científica, mas eu acho que é importante a questão do estresse, da questão emocional, tá bem. Isso é importante. Eu vejo muitas pacientes que estão com diagnóstico de câncer de mama ou já passaram por um sofrimento muito grande ou estão passando e de alguma forma aquilo ali pode ter aumentado o seu risco. Mas eu acho que acima de tudo perder o medo, correr atrás, fazer a prevenção. Existem algumas dificuldades, principalmente no SUS, mas eu acho que correndo atrás, principalmente nesse mês de outubro, né, eu acho que consegue-se fazer a prevenção, e prevenção é vida. Então, muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. E essa é a mensagem do Café com Fabiana Monte de hoje. Prevenção é vida. Para você que nos assiste, um grande beijo e até a próxima.